E aí, rapaziada, vamos estudar, né? Vamos sair do Facebook, sair do Instagram? O tema da aula de hoje é Conjuntos Numéricos, parte 2, o retorno. Recapitulando o que foi visto na aula passada, eu trago aqui a representação real dos números, onde eu tenho esta reta, chamada a reta real, e nós colocamos todos os números estudados aqui. Já foi comentado que essa reta possui infinitos pontos, e para cada ponto nós associamos a um número real. Se nós formos aproximando uma lupa sobre essa reta, nós iremos ver números cada vez mais próximos. E é infinita a quantidade de números que conseguimos ver. Também trabalhamos na última aula essa inclusão dos conjuntos, onde nós temos o conjunto dos números reais englobando todos eles. Nós iniciamos a aula com o conjunto dos números naturais. Esse, por sua vez, estão contidos no conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, está contido no conjunto dos racionais, que, unido com o conjunto dos irracionais, forma todo o conjunto dos números reais. Maior do que esse conjunto, somente o conjunto dos números complexos, mas esse é um assunto somente para o terceiro ano do ensino médio. Ok, vamos então agora detalhar alguns aspectos sobre o conjunto dos números racionais e, mais especificamente, trataremos também de intervalos reais. Então vamos lá. O conjunto dos números racionais foi definido então como um conjunto formado a partir de divisões entre números inteiros, onde o denominador é diferente de zero. Porém, nós demos aqui alguns exemplos de racionais escritos na forma de dízimas periódicas, mas nós não especificamos como obter uma divisão de inteiros a partir de dízimas periódicas. É o que faremos agora. O primeiro caso a ser trabalhado é o caso do decimal exato. O decimal exato é aquele onde eu tenho um número finito de casas decimais, que são esses números após a vírgula. Neste caso, nós temos uma única casa decimal. Nós temos o decimal exato 0,2. Para representar este número a partir de uma fração, basta que eu repita o número no numerador e divida por uma potência de 10, onde o número de zeros colocados aqui será o número de casas decimais. Neste caso aqui, 0,2 possui apenas uma casa decimal, portanto, no denominador nós teremos apenas um zero, e este denominador será 10. Então, nós temos 0,2 como sendo 2 décimos. É claro que nós podemos simplificar esse número, obtendo então 1/5. Mas nós não entraremos nesses detalhes nessa aula. Nós apenas colocaremos na forma de um denominador com potência de 10. Próximo exemplo, 0,05. Aqui nós temos duas casas decimais, 1, 2. Por esse motivo, a divisão será por 100. Nós colocamos no numerador o número e dividimos por 100 porque tem duas casas decimais. Professor, e quando tiver três casas decimais, como 0,321? É simples, nós repetimos o número e colocamos 3 zeros, portanto a divisão será por 1000. Então esses três exemplos mostram como nós obtemos, a partir de um decimal, uma divisão de dois inteiros. É por isso que esses números são números racionais. O segundo caso é o caso de dízimas periódicas simples. Dízimas periódicas simples são aquelas em que após a vírgula, que é no início das casas decimais, apareçam apenas algarismos se repetindo. É o caso, por exemplo, do 0,222. Esses três pontinhos aqui indicam que esse número continua com a repetição do algarismo 2. A parte que se repete é chamada de período. Neste caso, o período vale 2. O período é 2 porque este é o valor que se repete. Para representar este número como uma divisão de inteiros,
procederemos da seguinte maneira. Nós colocamos aqui no numerador o período, que no caso é 2, e vamos dividir por uma quantidade de 9, tantos quanto forem os algarismos do período. No nosso caso, o período tem apenas um algarismo, que é o algarismo 2. Portanto, a divisão será por 9. Vejamos mais um exemplo de uma dízima periódica simples, que é aquela onde após a vírgula nós temos um número se repetindo. Esse número é chamado período. O período dessa dízima aqui é 31. Período é 31, nós colocamos o numerador. Vemos que o período tem 2 algarismos, portanto a divisão é por 99. Professor, e quando o período tem 3 algarismos, como é o caso do item C, nós temos que o período, após a vírgula, 123, 123, 123. E os 3 pontinhos aqui indicando que essa repetição continuará infinitamente. Vamos lá, olha para o período, 123. Coloco o período no numerador. Quantos algarismos tem o período? Tem 3 algarismos, portanto, o número de 9 aqui será composto por 3 9s. Vamos fazer um tira-teima? Você pegará a calculadora, irá dividir 2 por 9 e conferir se o resultado dá exatamente esse. 31 por 99, conferir a resposta. 123 por 999, também confere a resposta. Ok, o primeiro caso foi o decimal exato. O segundo foi a dízima periódica simples, que é aquela onde o período começa logo após a vírgula. E agora trataremos da dízima periódica composta, que é aquela onde após a vírgula não começa o período. Após a vírgula vem uma parte que nós chamaremos de antiperíodo. E só depois do antiperíodo é que virá o período. Vamos exemplificar. Aqui nós temos o número 0,322 e uma repetição de 4. Olha os 3 pontinhos indicando que se repete infinitamente. O período é só o 4 que está se repetindo. O antiperíodo é aquilo que vem após a vírgula, mas não se repete, que no caso é o 32. Pois bem, esse antiperíodo será representado a partir de zeros e o período implicará a quantidade de 9s. Tá? Vamos já explicar mais detalhadamente isso. O procedimento para a realização de uma dízima periódica composta é o seguinte. No numerador, nós juntamos o período com o antiperíodo. No caso, 324. Depois nós retiramos, subtraímos o antiperíodo, que é a parte que não se repete, 32. Dividido por, olha quantos algarismos tem o período? O período tem apenas um algarismo, então será responsável por 9. O antiperíodo, que é a parte não periódica, tem 2 algarismos, 32 tem 2 algarismos, então é responsável por 2 9s. Depois você faz a subtração de 324 por 32 e obtém então 292 sobre 900. E assim nós obtemos uma divisão de inteiros que resulta numa dízima periódica composta. Próximo exemplo, vamos lá. Identificou o número, vê o antiperíodo, que é a parte não periódica, e observa o período. O antiperíodo tem 3 algarismos e o período tem apenas 2. Então vamos lá para o procedimento. Eu junto tudo, o não periódico com o periódico. Então ficará o número 12.365. Aqui está ele. Menos a parte não periódica, que é o que está em verde, 123. Dividido por, observo que o período tem 2 algarismos, então vai ser por 99. Observo que o antiperíodo tem 3 algarismos, então eu coloco 3 zeros. Realizando a subtração em cima, 12.365 menos 123 dá 12.242. Dividido então por 99.000. Mais um exemplo. Item C. 0,876547654.
Olha aí, ó. O período 7.654. O antiperíodo, que é o que não se repete, é apenas o 8. Então, vamos lá. Junta tudo, a parte periódica com a não periódica. Ficaremos, então, com 87.654. Menos o antiperíodo, que é 8. Dividido por 4 noves, porque o período é formado por 4 algarismos. E um zero, porque o antiperíodo é formado apenas por um algarismo. Realizando a divisão em cima, 87.654 menos 8, ficaremos com 87.646. Para o nosso tira-teima, você irá pegar a calculadora, realizar essas divisões e conferir o resultado. Essa tarefa é com vocês. Tudo bem? Notaram que até agora nós só trabalhamos números onde a parte inteira é zero? Isso não quer dizer que esse processo só tenha valor para esse caso. Nós, por exemplo, podemos trabalhar um número onde a parte inteira não é zero, como 2,888. O período tem o número 8. Então, o que eu faço? Eu separo a parte inteira da parte decimal. Aqui, ó. 2 mais 0,8888. Repito, 2. E essa parte decimal eu converto igual aos exemplos anteriores. Vamos lá? 2 é a parte inteira. 8 é o período dividido por um único 9, porque o período tem um único algarismo. Depois eu realizo essa soma, onde eu tenho o 2 somado com a fração 8 nonos. Existe uma forma rápida de fazer isso, tá? Você lembra lá da quarta série, onde a professora tirava o MMC, que era 9, dividia pelo de baixo e multiplicava pelo de cima? Tem um procedimento bem rápido para realizar essa soma aqui, ó. Basta que você multiplique o denominador pela parte inteira e, nesse caso, porque o sinal é de mais, some com o numerador. E conserve o denominador. Ficará assim, ó. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 8 é 26 sobre 9. Vamos para o próximo exemplo? 3,656565. Eu separo a parte que é inteira da parte decimal. Aqui está a parte inteira e trabalho somente a parte decimal como nos exemplos anteriores. 65 sobre 99. 99, porque o período é composto por 2 algarismos. Depois eu somo essas frações. 99 vezes 3 dá 297. Somo com 65, que dá 362. E conservo o denominador, que é 99. Próximo exemplo, 4,3454545. Olha que confusão, né? Primeiro, vamos separar a parte inteira, está aqui, e vamos trabalhar com esse decimal com o que nós aprendemos lá nos exemplos anteriores. Repetindo aqui o decimal, nós temos que essa dízima periódica é composta, o período é 45 e o antiperíodo é 3. Lembra como é que a gente faz? Junta o não periódico com o periódico, 345. Menos o que não se repete, que é 3. Dividido pelo número de noves que compõe o período. O período tem 2 algarismos, coloca 2 noves. O antiperíodo apenas 1, coloca um 0. Realiza a subtração, 345 menos 3 dá 342. Agora é que eu vou somar o 4 com essa fração. Para isso, eu multiplico 990 por 4, que dá 3.960, e somo com 342, conservando então o denominador. O resultado dessa soma é 4.320. Então, este número decimal corresponde a 4.320 dividido por 990. Mais uma vez, é hora do tira-teima, onde você irá, através de uma calculadora, encontrar o resultado dessa divisão e comparar com este resultado. Tudo bem?
Ok, então com isso nós encerramos a parte de dízimas periódicas e representação em números racionais.